Olá, sejam muito bem-vindos a esse programa da Plene. Boa tarde a todos, meu nome é Dr. Rodrigo, sou Rodrigo Scalia e nós estamos fazendo um novo projeto, que é de transmitir conteúdos sobre algum livro que a gente esteja lendo, que a gente esteja estudando. Então minha proposta é fazer disso um projeto semanal em que a gente tenha algum vídeo comentando cada capítulo desse livro que possa ser útil para os pacientes ou para as pessoas que acompanham a Plene. Então, como é um projeto ao vivo, a gente espera também a participação de vocês. Então, todos aqueles que quiserem participar, fazer um comentário, fazer alguma pergunta, nós teremos essa interação ao vivo e aguardo os comentários de vocês nesse momento. Então, todo mundo que está seguindo a página da Plene, nós vamos acompanhar, então, começar esse livro, chamado Fé, Evidências Científicas, do George E. Wieland, que é um professor da escola de Harvard, uma universidade americana. E esse livro ele me chama a atenção por vários motivos. À medida que eu for lendo e for fazendo alguns comentários também, que possa ser útil para vocês, eu vou falar o que me chama a atenção. Mas ele tem 11 capítulos, então são temas muito interessantes. Por exemplo, o primeiro capítulo, que é o que nós vamos comentar hoje, ele fala sobre emoções positivas. O segundo, a prosa e a paixão. O terceiro, 3 evoluções. Depois ele fala sobre fé. No quinto, amor, esperança, alegria, perdão, compaixão, reverência e iluminação mística. E 11, finalmente, ele vai trazer a questão sobre a diferença entre religião e espiritualidade. Então serão 11 semanas que a gente vai acompanhar junto, tecendo alguns comentários, trazendo algumas informações, principalmente porque é um livro de cunho, apesar de não ser puramente científico, ele é baseado em inúmeros estudos, ele traz diversas referências teóricas que são importantes para o estudo da fé, dessa questão científica em torno da religiosidade, da espiritualidade. Então vamos começar. Primeiro capítulo, emoções positivas. E ele fala, a primeira coisa que ele traz é um exemplo do prisma. Assim como o prisma, ele divide a luz em várias cores diferentes, mas que fazem parte de uma coisa só, ele também faz isso, ele tenta fazer isso com a fé durante o livro dele. Então ele divide a fé ou a espiritualidade em várias cores, em vários fatores que levariam para essa questão espiritual. Então são os diversos capítulos que ele traz ao longo do livro, são as diversas emoções positivas que compõem a espiritualidade. Então, emoções positivas, não apenas a compaixão, perdão, amor, esperança, mas também a alegria, fé, confiança, referência e gratidão, resultam da nossa capacidade mamífera inata de praticar o amor parenteral desinteressado. Então ele traz um contraponto à ideia do gênio egoísta, de que a gente faria absolutamente tudo em torno da reprodução da nossa espécie. Ele contrapõe colocando as emoções positivas, a espiritualidade de maneira geral, como um fator evolutivo também, e que seria bom para a nossa espécie de uma maneira coletiva, e não apenas egoística, como defendem alguns autores, como Richard Dawkins, que refere o gênio egoísta. Então, ele faz um comentário também sobre Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurologista muito famoso. Ele fez um livro chamado O Erro de Descartes. E nesse erro ele traz a questão do corpo e da mente como uma coisa só. Agora ele coloca aqui, ele conclui, o Antônio Damasio, no livro dele, que é difícil imaginar que indivíduos e sociedades governados pela busca do prazer, tanto ou mais até do que pela tentativa de evitar a dor, possam sobreviver. E o que ele contrapõe? Que Damasio estaria equivocado em trazer a emoção positiva como algo hedônico, como algo ligado principalmente a si e não ao outro. E que ele fala que ao longo do livro ele vai trazer uma série de evidências de que isso estaria errado, que estaria realmente muito direcionado a outras coisas. Bom, outra coisa interessante, ele define espiritualidade nesse livro, nessa obra que nós vamos acompanhar, como a amálgama de emoções positivas que nos une aos outros seres humanos e à nossa experiência com o divino, como quer que o concebamos. Então, não é uma religião específica, não é em torno de uma ideia específica que ele traz aqui,
mas realmente a ligação de um ser humano com o outro e a experiência com o divino, independente da forma como você conceba o divino, essa experiência de estar ligado a ele é que ele chama de espiritualidade. Então, uma outra distinção que é feita é que é lógico que emoções negativas também são importantes para nossas vivências. Então ele não trata o princípio como só emoções positivas seriam boas, vamos colocar assim. Elas são inatas e elas têm muita importância. Elas estão ligadas à questão da sobrevivência. Então, por exemplo, vingança, o medo, a raiva são inatos e estão ligados à sobrevivência do indivíduo, enquanto emoções positivas são expansivas e nos ajudam a ampliar e a construir. Para quem está chegando agora, nós estamos acompanhando o livro Fé, Evidências Científicas, do George Wayland, que é um professor de Harvard. No primeiro capítulo ele comenta sobre as emoções positivas. Então, ele começa a trazer alguns efeitos de que emoções positivas poderiam ter vantagens para o nosso organismo, para o nosso corpo. Por exemplo, ele traz um estudo por Andrew Newberg, que colocou que enquanto o sono reduz lentamente o nosso metabolismo de base em 8%, os estados meditativos o reduzem entre 10% e 17%. Então ele começa trazendo isso como uma questão que a espiritualidade, a meditação, por exemplo, poderia trazer uma vantagem evolutiva para aqueles que a praticam. Por exemplo, trazendo esses estados diferentes de funcionamento da mente, que é diferente do sono, por exemplo. Emoção positiva, meditação e experiência espiritual não podem ser dissociadas. Uma pesquisa revelou que 45% das pessoas sentiam o sagrado durante a meditação. 68% experimentavam após o nascimento de uma criança. 80% dos pacientes que meditavam escolheram um símbolo sagrado como mantra para a meditação. Então a forma como a pessoa sente alguma coisa divina, alguma coisa sagrada é muito diferente, isso varia muito. E o que ele está trazendo aqui é que isso pode variar em experiências que são tipicamente humanas, até como o próprio nascimento, que não estão ligados a nenhum tipo de religião, ou em estados meditativos, a pessoa consegue se sentir parte do sagrado, do divino, ou mesmo outras vivências religiosas podem trazer algo parecido, como por exemplo a prece. Então a pessoa que ora, ela pode conseguir entrar em contato com o que ela considera divino, sentir parte desse todo, e isso traria uma vantagem parecida com o que traz a meditação. Dentro da escola de medicina, quando a gente faz também participa lá da parte do nascimento das crianças, faz parto, foi uma coisa que me tocou muito pessoalmente, que durante aquele processo é uma coisa que eu sentia também a essa ligação com o divino ou com o sagrado. E isso pode se repetir na vida da pessoa de outras formas, às vezes no contato com uma criança, às vezes num processo de meditação. E esse tipo de estado em que a pessoa tem essa sensação traria benefícios para a saúde, como ele vai mencionar ao longo do livro. Quem quiser deixar um comentário, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu estou observando aqui para que a gente possa responder e estar junto com vocês. Bom, então vamos lá. Um pesquisador chamado Richard Davidson, isso aqui faz tudo parte do primeiro capítulo do livro, é um neuropsicólogo da Universidade de Wisconsin. Ele demonstrou que o córtex pré-frontal direito, acima da cavidade auricular direita de pessoas com personalidades sombrias e introvertidas, é biologicamente mais ativo que o córtex pré-frontal esquerdo. Então, assim, pessoas mais sombrias, pessoas mais introvertidas teriam o córtex pré-frontal direito mais ativo, enquanto pessoas mais abertas teriam o córtex pré-frontal esquerdo mais ativos. O interessante é que a atividade no córtex pré-frontal esquerdo do monge era mais intensa do que em qualquer um dos 175 ocidentais que ele havia examinado. Então ele começou a examinar pessoas e viu que pessoas que praticavam meditação, um monge, por exemplo, budista, ele tinha um córtex pré-frontal esquerdo, que é mais relacionado à felicidade, à expansividade, à sensação de bem-estar mais desenvolvido. Isso foi já repetido em uma série de experimentos e realmente a meditação parece desenvolver o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, principalmente, que estaria responsável e vinculado com essa questão do bem-estar. Muito bem, então depois dessa pausa
ele começa a falar que essa obra, esse livro, vai se basear em evidências científicas biológicas que surgiram nas últimas décadas. E ele começa a trazer a questão do cérebro, que a evolução tem a tarefa hercúlea de organizar 100 bilhões de neurônios, a quantidade de neurônios que a gente tem, em um cérebro adaptável, utilizando apenas 45 mil genes. Então, ao longo dos últimos 15 anos, 4 cientistas sugeriram a maneira como a seleção natural poderia levar a um comportamento pró-social. Em 92, Gerald Edelman lançou seu conceito de darwinismo neural, a escultura do cérebro pelo ambiente individual e cultural, sintetizado em um livro de peso, Bright Are, Bright Fire. Poucos anos depois, Antônio Damasio, com o livro O Erro de Descartes, que nós já comentamos, e Jack Punksy, com o magistral, mas menos conhecido, Affective Neuroscience, reuniram evidências de que o sistema emocional geneticamente habilitado dos mamíferos poderia oferecer um conjunto de valores que permitiriam a evolução do nosso comportamento pró-social e dos nossos sistemas de procura. E finalmente, Dave Sloan ofereceu com Darwin Cathedral evidências convincentes da seleção de grupo positiva. Ou seja, tem surgido evidências de que esse componente afetivo ele também é evolutivo e está ligado também a fatores biológicos, o que aproxima essa busca dessas ciências naturais. Muito bem. Então, depois de várias considerações, outra coisa que chamou a atenção são os estudos que alguns pesquisadores fizeram em relação à evolução psíquica mesmo do ser humano. Então, pesquisas como, por exemplo, pesquisas que trazem, por exemplo, a questão do QI. O QI, às vezes, ele foi tido com muito tempo como algo muito importante para o desenvolvimento humano. Mas as pesquisas foram desmistificando isso. E ele traz isso no final do capítulo. Ele coloca o seguinte, que impressionei-me com a pouca importância que a classe social do país, o tipo de religião e até mesmo nosso conceito convencional de QI tem para o desenvolvimento humano. Em vez disso, as relações humanas e as emoções positivas mostraram-se cruciais para a adaptação. Então, esse conceito de inteligência emocional é uma das coisas que está ligado com essa questão da espiritualidade. Quer dizer, se não é só a inteligência matemática, analítica que faz diferença, se não é a classe social, o que é que faz com que o ser humano se desenvolva? O quanto dessas habilidades sociais, dessa habilidade de contato com o outro e com o divino, faz parte da nossa evolução como pessoa, como ser humano, da nossa trajetória de vida. Então é isso que ele promete discutir ao longo do capítulo. Muito bem. Finalmente, ele traz não podemos esquecer jamais que a eficácia da fé, da esperança e do amor presentes no tratamento, ele começa a trazer uma questão de vários experimentos científicos ou de experiências que pareciam muito promissoras, mas que na verdade só funcionavam devido ao tratamento humano, a forma como os pesquisadores eles cuidavam dos seus pacientes. Isso na psiquiatria é um negócio que a gente percebe muito claramente. Então, além da questão farmacológica, além da questão biológica de determinado tratamento, a forma como o psiquiatra, como um psicólogo, como qualquer pessoa cuida da outra, a energia que ela coloca naquele processo, ela também é muito terapêutica. E isso fazia diferenças enormes nos estudos científicos, pois ao acreditar que determinada coisa faria muito bem para o paciente melhorava apesar daquele tratamento depois demonstrar por outros estudos que ele não era tão efetivo assim, se for pensado somente na questão biológica daquele tratamento. Então ele traz vários exemplos disso, dentro da psiquiatria, por exemplo, como o coma insulínico, como algumas medicações que pareceram muito eficazes e que na verdade estava ligado ao tratamento que era realizado com aquele paciente. Então, isso tem muito de espiritual no sentido que ele trouxe da palavra. Não no sentido místico, mas no sentido do contato com o outro e no contato com dessas energias positivas e que poderia favorecer o paciente. Então, não podemos esquecer jamais que a eficácia da fé, da esperança e do amor presente no tratamento com coma induzido por insulina, o exemplo que ele deu, foi inicialmente atribuída à intervenção médica realizada por 700 trabalhos científicos. Então, 700 trabalhos científicos mostraram um benefício que na verdade era pelo cuidado humano e não pelo tratamento biológico em si. Embora nenhuma revista médica chame esse tratamento de espiritual,
Tal comportamento atencioso, que envolvia as 3 virtudes teológicas, a fé, a esperança e o amor, seria considerado espiritual pela maioria das instâncias religiosas. Então, quando você vê nas instâncias religiosas, grande parte daqueles princípios, eles atuam de maneira terapêutica também, num setting terapêutico, dentro de um consultório psiquiátrico e assim por diante. Queria agradecer ao Paulo Irineu, que está comentando e está visualizando o nosso vídeo, um grande professor e que nos deu muitos exemplos aí de espiritualidade, de cuidado com o outro, seja na parte acadêmica. Então, um cara bacana aí que está acompanhando a gente. Bom, então ele continua trazendo a trajetória dele e ele traz, por exemplo, o quanto que é espiritual e faz parte da fé a questão de transformar um episódio negativo em um episódio positivo. A gente chama isso dentro da psiquiatria de coping, ou como lidar com estratégias de lidar, de enfrentamento. E ele traz o exemplo, por exemplo, do 11 de setembro, aquele atentado que teve nos Estados Unidos. Então, eles compararam os testes de personalidade de pessoas que participaram daquele atentado e que sobreviveram, ou que tinham parentes, ou que lidaram com aquela notícia do atentado do World Trade Center, e traços cognitivos como prudência, curiosidade, coragem, autocontrole e sabedoria não mudaram significativamente o resultado de passar por aquela experiência. 6 traços de natureza mais emocional foram os que mais aumentaram, todos de forma muito expressiva. Esses traços foram gratidão, esperança, bondade, amor, espiritualidade e espírito de equipe. Então, foram os traços de personalidade que estavam relacionados com um coping positivo, uma forma de enfrentar aquele trauma de uma maneira muito positiva e que davam um resultado melhor para aquelas pessoas. O trabalho de vários outros pesquisadores tem confirmado a forte associação causal entre emoções positivas e a capacidade de se reerguer após crises. Então, a capacidade da pessoa de reerguer até após uma crise, um problema, ela vai depender de virtudes que estão muito ligadas a essa questão da fé, a essa questão espiritual, da maneira como ele trata no livro. Esse tipo de emoção positiva, ela é capaz de transformar uma experiência que é negativa, que é ruim, em algo que pode ser de enfrentamento, de uma trajetória de redenção, de aprendizado, o que muda completamente a forma e a dor que o paciente sente. Aquilo pode se transformar realmente e diminuir aquele processo, ser um processo mais fácil de ser passado. Então, faz parte do trabalho do psiquiatra se atentar a isso também. A todos esses fatores que envolvem não só questões objetivas e analíticas do paciente, a todos esses sentimentos, essas emoções que surgem durante uma consulta, por exemplo. E por isso é útil para mim e acredito que seria útil para todos vocês se a gente pudesse estudar isso junto. Ele traz várias outras afirmações nesse livro e ele coloca que não precisamos aprender as emoções positivas. Nosso cérebro está estruturado para produzi-las. Compete à humanidade prestar atenção a elas, visto que são a fonte do nosso ser espiritual e a chave da nossa evolução cultural. Nos últimos 3.000 anos, as religiões organizadas, apesar de todas as suas limitações, têm sido o melhor meio que a comunidade encontrou para trazer emoções positivas à reflexão consciente. Então ele coloca que isso não precisa ser descoberto, mas realmente prestar atenção em tudo isso que já está presente em nós. E provavelmente ele vai trazer ao longo do livro algumas estratégias que podem ser úteis para que a gente coloque isso em prática no dia a dia, para que a gente consiga entender como utilizar e qual a vantagem de cultivar esse tipo de emoção positiva para nós. Precisamos trazer as nossas emoções positivas à atenção consciente e não devemos menosprezar seu estudo por meio da ciência. Se meu objetivo como autor pudesse ser super simplificado em um único desejo, eu descreveria assim: restaurar a nossa fé na espiritualidade como uma aspiração essencialmente humana. Então que esse possa ser também o nosso objetivo fazendo essa leitura em conjunto. Restaurar a nossa ligação com a fé como algo humano, essa ligação com a espiritualidade como algo que pode ser positivo em nossas vidas e que deve, portanto, como experiência humana, ser muito valorizado. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Na próxima semana nós vamos falar sobre a prosa e a paixão. Então é um conteúdo muito interessante para a gente
continuar discorrendo sobre o livro Fé, Evidências Científicas. Gostaria que você curtisse, compartilhasse, se você gostou desse vídeo, deixasse seus comentários, deixasse suas perguntas, para que a gente possa responder na próxima, já que essa agora está terminando. Muito obrigado por participar conosco, grande abraço, até a próxima.